Graça e paz para toda a igreja. Gente, eu estou muito feliz, né, pelo convite de estar aqui, podendo trazer, assim, um pouco deste tema para vocês, que eu sou extremamente apaixonada. Tanto por ser enfermeira, por ver o quanto que a saúde mental é importante, o nosso bem-estar mental, quanto por ser pessoa que faz tratamento para depressão. Sim, eu faço tratamento para depressão e estou muito feliz que este tema esteja sendo abordado dentro da igreja, que é tão importante, porque só sabe o que é passar por uma doença como essa quem está ou algum familiar perto, porque não é fácil para ambas as pessoas. Então, eu espero que Deus possa ministrar muito o coração de vocês. Eu gosto muito de falar, gente, e eu vou tentar correr para dar tempo, tá certo? E o pastor fica ali me puxando se eu estiver passando do horário. Eu queria trazer 2 versículos para vocês, que eu vou retomar eles no final, mas é um versículo que eu trouxe para fazer a gente refletir. O primeiro versículo está em 1 Coríntios 13, 7. Se vocês quiserem, eu vou falar que é bem rapidinho. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. E eu quero também trazer outro versículo que está em Mateus 22, capítulo 22, do versículo 37 ao 39, que diz assim: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E segundo, semelhante a este é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então, eu acredito que a gente falar sobre depressão, a gente tem que falar um pouquinho também sobre amor, né? E aí, à medida que eu estiver trazendo aqui o tema para vocês, eu vou puxando novamente esse versículo para que a gente possa refletir sobre ele. Eu aceitei Jesus, tá, gente, com 14 anos de idade. A única na minha casa, ia para a igreja adolescente com as minhas amigas sozinha. E desde a minha adolescência, eu já percebia que eu tinha traços da depressão, porque existia um histórico de depressão na minha família. E eu sempre fui muito sensível, eu sempre percebi, tive alguns sintomas e a gente não trabalhava sobre isso muito naquela época, né? Eu hoje tenho um relacionamento diferente com a minha filha. Pelo fato de eu ter depressão, eu já olho para minha filha de uma forma diferenciada. Ela tem 11 anos e eu já tenho muito cuidado com ela, porque eu sei que eu tinha sinais desde a adolescência e a gente nunca pôde estar trabalhando. Então, quando eu entrei na enfermagem, foi o período mais difícil para mim, porque eu sempre fui muito sensível e a dor do outro sempre me sensibilizou. Então, quando eu tinha que estar vendo as pessoas doentes nos hospitais, quando eu tinha que estar fazendo a minha prática, aquilo abalou demais. E eu acredito que foram os primeiros episódios de depressão que eu tive muito mais forte na minha vida. E eu não trabalhei. Eu sempre digo assim, que um estudante da área de saúde está ali se preparando para cuidar de vidas. E muitas vezes nós estamos lá dentro aprendendo a cuidar de vidas e não estamos sendo cuidados. A gente vive desafios intensos, vai em ambientes hospitalares que nós não éramos acostumados a ir, vemos muitas doenças que chocam e a gente muitas vezes não tem um acompanhamento psicológico enquanto estudante para estar lidando com tudo aquilo que mexe tanto com a gente. Isso é estudante de enfermagem, estudante de medicina e estudante de tantas outras profissões. Tá? Então, eu acredito que o pastor ele tenha trazido para vocês, o pastor Júnior, a depressão do ponto de vista bíblico. Eu vim de uma época que, quando eu era cristã, nós ouvíamos muito falar que a depressão era falta de fé, mas será que isso era só na minha época de adolescente ou a gente ainda escuta hoje? A gente escuta hoje, gente, fulano está assim triste porque não tem Deus no coração. Fulano está assim porque não crê. Porque se cresce em Deus, não estava chorando, acreditava que as coisas poderiam melhorar. Se cresce em Deus, não precisava estar chorando. Isso é muito duro de se ouvir. E eu, como cristã, que cresci, que era apaixonada por Jesus, que lia a Bíblia e orava muitas vezes 2 horas por dia, eu passava entre oração e leitura de Bíblia todos os dias.
me sentir numa situação em que eu me encontrava angustiada e triste me abatia muito, porque a palavra diz que um dos frutos do Espírito é a alegria. Como pode um dos frutos do Espírito ser a alegria e eu, como cristã, estar triste, abatida? E a gente viu que Elias foi um grande homem de Deus, porém ele precisou um tempo correr para a caverna, se esconder, ser cuidado por Deus, ser alimentado por Deus, porque a alma dele não estava bom. Então, o que é, gente? Que é depressão. A depressão, ela é uma doença. Tá? Da mesma forma que nós temos pressão alta, da mesma forma que nós temos diabetes, da mesma forma que nós temos câncer, nós também temos depressão, nós também temos ansiedade e nós também temos tantas outras doenças mentais, tá? Não é muitas vezes falta de Deus, não é demônio. Quem já ouviu assim? Fulano tá assim, é demônio. Alguém já ouviu esse jargão? Ah, fulano, isso é demônio. Vamos fazer uma oração para fazer né, para libertar a irmã que está muito triste, que está muito abatida. Então, é uma doença com a deficiência de um neurotransmissor. Nós temos neurotransmissores que são responsáveis por transmitir impulsos nervosos, que é serotonina, noradrenalina e dopamina. Mas, principalmente, gente, a serotonina. Nós precisamos muito desse neurotransmissor. E sabe onde é que esse neurotransmissor ele é produzido? Alguém pode pensar onde é transmitido, onde é produzido o neurotransmissor serotonina? Pois é, a gente pensa muito, ele é sim muito utilizado no cérebro e também tem a produção lá, mas a principal local de produção da serotonina é no intestino. E a gente, muitas vezes, não está preocupada com a saúde do nosso intestino. Quem se preocupa com o que anda comendo? Quem aqui tem se alimentado bem com frutas, verduras? Então, nós temos, a maioria de nós temos algo chamado disbiose intestinal. O que é isso, Priscila? É quando no intestino eu tenho mais bactérias ruins do que bactérias boas. Isso muitas vezes é responsável pela maioria das doenças, muitas doenças que eu tenho, está relacionado ao meu intestino, e a depressão pode ter uma baixa de produção de serotonina no intestino, por inflamação no intestino, por uma desbiose intestinal. Eu preciso que meu intestino trabalhe direitinho. Então, se eu tenho uma deficiência, o que é que eu posso fazer para melhorar de uma depressão? Muitas vezes. Eu preciso cuidar para que esse neurotransmissor que está baixo, ele comece a se elevar no meu organismo, certo? Então, eu posso fazer isso utilizando medicação e eu posso fazer isso também mudando estilo de vida, cuidando do meu intestino. Né? Eu gosto muito, assim, sendo muito sincera aqui com vocês, tá? Eu amo comer muita besteira. Muita besteira. Assim, eu não gosto muito das coisas saudáveis. E a gente sofre com isso. Porque tudo está relacionado ao que a gente ingere. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui pratica atividade física, levante a mão. Agora, levante a mão quem não faz atividade física nenhuma. Ótimo. Quem gosta de comer verduras e frutas? Quem não gosta? Certo. Quem consegue dormir tranquilamente à noite? Quem não consegue dormir direito à noite? Nosso organismo, gente, ele tem que funcionar perfeitamente em detalhes. E aí nós vamos desde a atividade física, que ela ajuda muito a produzir serotonina. Eu acredito que quem faz uma caminhada, quem faz alguma atividade física, quando chega em casa já tem outro ânimo. Você estava até desanimado para sair de casa, mas quando você volta, já faz, poxa, eu estou com energia agora para fazer essa comida, para fazer aquela atividade. Então, nós precisamos lutar. Todos vocês aqui, eu estou vendo, são jovens, né, são novos. Quando eu digo jovens, é que dá para fazer uma caminhada, né? Tem uma senhora aqui na frente, mas a senhora dá para fazer uma caminhada, começa por uns 20 minutinhos, uns 15 minutinhos. Então, a depressão, ela é uma doença que ela é ocasionada pela deficiência, sim, desse neurotransmissor. E aí ela traz alguns sintomas.
que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Então, Priscila, quais são os principais sintomas de depressão? Nós temos humor depressivo ou irritabilidade. Então, muitas vezes você está com irritabilidade muito grande e já é uma depressão. Desânimo, cansaço fácil, desinteresse, falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, pessimismo, ideias frequentes de que nada vai dar certo. Sabe quando a gente enxerga a vida de uma forma cinza? Esse é a forma clara de falar alguém que tem depressão. Parece que a vida não tem graça. Graças a Deus, meu esposo, nós somos casados há 16 anos, né, amor? 16 anos. O que a gente fez agora? 16 anos. Meu primeiro namorado foi ele, tá? O meu primeiro beijo na boca eu dei no altar. No nosso namoro, nós fizemos um propósito de não beijar. Então, nosso primeiro beijo foi no dia do nosso casamento. Nem selinho nós demos. Foram 2 anos de relacionamento. Com 1 ano a gente noivou, mais 1 ano nós casamos. Então, o meu marido é maravilhoso. Tenho 2 filhos que são uma bênção. Tenho a minha profissão. E se você perguntar, você teria motivo para ter depressão? Não, eu não tenho motivo para ter depressão. Então, não existe uma causa. Ah, mas fulano, ele tem depressão porque tem tudo na vida dele, a vida dele está maravilhosa e ele é deprimido. Isso é ingratidão. Quantas pessoas já ouviram que fulano está assim por ingratidão? Porque se fosse olhar tudo que tem, não era para estar triste. E não é verdade. Então, dificuldade de concentração, muitas vezes diminuição do desempenho sexual, isso interfere também muito no casamento, perda ou aumento de peso, insônia, dores e outros sintomas físicos, tá, gente? É muito difícil conviver com essa doença. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho para vocês. Eu apresentei episódios na faculdade e não me tratei. Eu ficava pensando, não, depressão, isso é só uma tristeza. Eu tinha sempre uma ansiedade muito intensa, que eu vou falar também sobre ansiedade. E a ansiedade já vai desgastando e muitas vezes leva a um período de depressão, porque por tudo você fica pensando no amanhã, o que vai acontecer, e uma pessoa ansiosa, o amanhã nunca é bom. O amanhã sempre é mais difícil do que ele realmente é. O ansioso, gente, ele pega um problema que é bem pequenininho e ele transforma do tamanho de uma montanha sem necessidade. É impressionante. E, infelizmente, o organismo sofre. Porque uma pessoa ansiosa começa muitas vezes a sentir náuseas e vômitos, começa a ter diarreias, começa a ter muitas dores de cabeça, dor no corpo. Muitas pessoas pensam que estão infartando. Eu já cheguei aí para a emergência do Hospital do Coração para dizer, olha, eu acho que eu estou tendo um infarto. E ter uma dor como uma angina, uma dor no peito, puxando para o braço. E quando fez eletro, quando fez tudo, não era nada, era ansiedade. Então, o que é que a ansiedade é capaz de causar? Priscila, para eu chegar aqui, eu fiquei ansiosa. O ansioso é impressionante, os detalhes que mudar no dia dele, a gente tem que trabalhar muito a nossa mente. Então, eu não me tratei quando eu estava na faculdade. Me casei. No primeiro ano de casamento com o Felipe, eu tive uma depressãozinha leve. Então, eu cobrava muito dele, eu chorava muito. Eu tinha crises de choro que o Felipe já precisou me pegar no colo, me levar na cama e eu chorar sem conseguir falar. No primeiro ano de casamento. E meu esposo não contava nada para ninguém, tá, gente? Era eu e ele. E ele sempre ali disposto a orar por mim, sem entender, sem saber, e eu sem procurar ajuda. Nos casamos, eu tinha 20 anos, e com 4 anos eu tive a minha primeira filha. 4 anos de casamento. Então, com 24 anos, eu engravidei, tive Ellen. E aí eu tive depressão pós-parto. Não tratei novamente. A minha mãe me deu um sacode. Você tem todo mundo aqui, você tem seu esposo, você me tem, você tem todo mundo. Por que você não para de chorar? E eu só chorava.
Quando a Ellen nasceu, eu só chorava. Eu não conseguia dormir, né? Porque mãe tem isso. Eu acredito que todas as mães aqui, com o primeiro filho, ficava colocando o dedo no nariz para ver se a criança estava respirando. Então, assim, você muda completamente. Não tem tempo de tomar um banho. Quando foi em 2010 que Ellen nasceu, né? Quando foi, acho que 2014 foi quando eu aceitei fazer meu primeiro tratamento. E eu era enfermeira. Priscila, por que que você não quis procurar um profissional antes? Alguém aqui tem coragem de dizer eu vou ao psiquiatra? Por quê? Por que que a gente não tem coragem de dizer que nós vamos ao psiquiatra? Porque o psiquiatra, gente, é uma especialidade médica como qualquer outra, como o endócrino, onde a sua pressão está alterada e você precisa tomar medicamento para que a pressão ela seja regularizada. Você não disse que você vai ao cardiologista? Você não disse que você vai ao ginecologista para cuidar, né, ao urologista, os homens, ao clínico geral para fazer um check-up? A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições e que Ele estaria conosco. Ele não nos disse que nós não teríamos aflições. E muitas vezes ter uma doença como essa, passar por aflições. A palavra disse que sobre Ele levou todas as nossas dores e enfermidades. Então, se Ele levou nossas dores e enfermidades, e muitas vezes eu adoeço, eu não vou no médico, eu entendo que Deus pode me curar, mas eu entendo também que Deus trouxe os médicos para me ajudar. A mesma coisa é o psiquiatra, gente. Mas eu tinha esse receio e eu dizia, não vou. Então, quando eu já não estava bem, eu já não aguentava mais. Então, eu ficava muitas vezes, chorava sem necessidade, passava uma tarde chorando, não tinha prazer em sair, não tinha prazer, muitas vezes. Eu ia para a igreja assim, sabe quando você se levanta para ir para a igreja, porque você tem um compromisso, mas eu não tinha vontade, muitas vezes, de ir para a igreja. Eu não tinha vontade de fazer o que era prazeroso para mim. E é difícil, por exemplo, para Felipe, que estava perto de mim, porque ele estava ótimo. Ele queria passear, ele queria curtir, ele queria fazer as coisas normalmente, mas eu não estava bem. Então, o primeiro tratamento eu procurei em 2014. E eu não dizia para ninguém que eu ia ao psiquiatra. Sabe o que é que acontece hoje? Quando os meus pacientes chegam para mim no meu consultório e eles estão tristes, eles estão ansiosos, eles estão emocionalmente acabados, eu digo: você não está bem, vá ao psiquiatra. Não, não, não vou no psiquiatra, não. Eu vou procurar primeiro, tomar um chazinho, eu vou logo fazer. Gente, as pessoas não querem ir no psiquiatra, por qual motivo? Então, quando o Arthur nasceu, comecei o tratamento em 2014, passei 6 meses fazendo tratamento com psiquiatra. E aí eu sofri um acidente de carro, em que eu estava dirigindo, indo para Viçosa, porque eu trabalho no interior, trabalho em Viçosa. E quando eu sofri esse acidente de carro, a gente capotou com o carro. O meu carro foi perda total. Estava eu e mais 2 amigas. As duas estavam grávidas. E ninguém nem gritava durante o acidente, gente. E quando a gente caiu com o carro, começou a entrar água assim no carro, que a gente caiu assim numa ribanceira, sabe? E quando a gente conseguiu abrir a porta pelo lado da minha amiga, porque o meu lado não abria, tinha uns fios soltos no chão. E aí a minha amiga dizia: Priscila, não suba, que a gente não sabe se esse fio tem energia. E eu saía subindo, não ouvi ninguém, gente. Eu dizia: se eu não morri no acidente, não é possível que eu morra eletrocutada. Então eu saí muito. Eu consegui chorar uns 40 minutos depois que a gente tinha sofrido o acidente. Enquanto as meninas, assim que parou o carro, já estavam desesperadas chorando. Então eu fiz: não, eu acho que eu tomar esse remédio e dirigindo para o interior não é bom. Então eu não vou mais tomar o remédio. Parei o remédio por conta própria. E aí, em 2015, engravidei, tive meu segundo filho. E o que é que aconteceu comigo um ano depois do meu segundo filho? Outro episódio de depressão. Outra depressão pós-parto. Por quê, Priscila? Gente, pelo esgotamento. Então, existe uma genética muito forte. Eu vou dizer para vocês aqui as causas de uma depressão. Existe uma genética muito forte. E aí, meu filho acordava 4 horas da manhã, com cólicas, com dores. Ele ia dormir 6 da manhã. E já era a hora de eu estar me arrumando para ir para o trabalho no interior. Conseguem ver essa rotina por 3 meses? Foram 3 meses. O Arthur acordando 4 da manhã, chorava. E
Depois disso, eu comecei, dei novamente uma queda, e aí a crise foi realmente forte. E ninguém dizia que eu tinha depressão. Quando eu precisei me afastar do meu trabalho por 15 dias, as minhas amigas ligavam para mim e diziam assim, o que é que aconteceu que você se afastou do trabalho por 15 dias? Aí eu dizia, eu estou me tratando para depressão. Aí as pessoas, ai, que susto, pensei que era uma coisa grave. Gente do céu! Quer dizer que eu estou há 15 dias afastada por depressão e aí as pessoas achavam que não era grave. As pessoas não conseguem entender o que muitas vezes é você não ter ânimo nem para viver. Infelizmente, eu estava com depressão a ponto de não ver graça em viver. E aí eu recebi esse telefonema. É diferente quando muitas vezes a sua doença é um câncer. Porque as pessoas chegam na sua casa, vão orar por você, as pessoas juntam, colam em você, as pessoas lhe dão suporte. Mas quando é uma depressão, as pessoas fazem, gente, que exagero. Fulana está em casa porque está triste. Quem já ouviu isso? Tá em casa porque está triste. Que, que falta de Deus. Então, quando foi em 2015, eu realmente voltei para um tratamento. Eu me lembro que uma vez o Felipe foi jogar bola, eu estava com meu filho, e ele começou a chorar, queria leite, eu desci para fazer o leite. Minha outra filha chorava, queria alguma coisa, ela tinha uns 5 anos, e Felipe foi jogar bola. Te amo, amor. Nesse dele tinha que jogar bola, entrego. E quando a gente chegou, quando eu desci, fui fazer leite, eu não me aguentei de força, eu caí no chão, comecei a chorar. O Arthur no meu colo, e ele começou a enxugar as minhas lágrimas, encostou a cabecinha no meu peito e enxugou as minhas lágrimas. E eu não tinha força de me levantar do chão. Eu só chorava, 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 chorava. Quando o Felipe chegou, o Felipe disse, amor, vamos no médico. Eu disse, eu não vou. Porque eu tinha muita resistência. E graças a Deus eu comecei um tratamento em 2016 e hoje eu não tenho a menor vergonha. Eu levanto a bandeira sobre a doença depressão e ansiedade, porque eu sei o que não é você achar que não tem graça na vida. É você não conseguir ver os problemas como eles são, porque todo mundo tem problema. Mas uma pessoa com depressão, o problema parece o fim do mundo. Ela não consegue enxergar um problema como uma pessoa normal, como uma pessoa que está bem enxerga. Então, qualquer probleminha é motivo. Eu atendi uma paciente, a mãe de uma paciente que perdeu a filha, a filha se suicidou. E ela me disse que a filha se suicidou por causa do namorado. Eu disse, a sua filha não se suicidou por causa do namorado. A sua filha não estava bem. Ela disse, mas minha filha era uma menina alegre, minha filha era uma menina espontânea, minha filha... Eu disse, mas eu tenho certeza, a sua filha não estava bem. Aí eu fui conversando com ela foi fazer citologia comigo, e eu fui conversando com ela, e aí ela me disse, depois algumas pessoas foram falar que ela já tinha dito que já tinha tido crise de choro no trabalho, ela já tinha tentado outro episódio de suicídio, e eu não sabia, a mãe dela me contando. Então, o que é que a gente consegue entender? Não foi o namorado. Ela não estava bem. Ela estava com depressão, ela não procurou tratamento. Por quê? Porque a gente não conversa abertamente sobre isso. Quem é que tem filhos? Levante a mão para eu ver. Vocês conversam sobre as emoções com os filhos de vocês? Vocês prestam atenção se os seus filhos estão tristes, se eles estão ansiosos, se eles estão abatidos? Será que eles teriam a liberdade de dizer para vocês que eles não estão bem? A minha mãe não sabia que eu tinha depressão. Todas as vezes que eu chorava escondida no meu quarto. E hoje eu tenho um olhar diferenciado para Ellen. A ansiedade, gente, é muitas vezes também pela deficiência desses neurotransmissores ou por alterações hormonais. Mulheres têm mais propensão a ter ansiedade e depressão do que os homens, tá? Então, a incidência, quando a gente vê os estudos, mostram que mulheres, muitas vezes, têm mais ansiedade e mais depressão. Porque nós temos flutuações hormonais. Então, quando a mulher vai menstruar, a mulher fica mais sensível, a mulher tem TPM, né? O homem não, ali, ó, os hormônios o mês todinho, o homem está ali em equilíbrio, ó que maravilha, glória a Deus por isso. E a mulher, gente, a mulher é assim, ó, hoje eu estou ótima, amanhã o hormônio já caiu um pouco, aí a gente vai menstruar, o hormônio vai lá para baixo. O pós-parto, a gente tem uma queda muito grande de hormônio, e tudo isso é que desencadeia quando a gente tem uma genética em ter depressão ou ansiedade.
tá? Então, quais são os sintomas de ansiedade? Enxergar perigo em tudo, um apetite desregulado, alteração do sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupações em excesso, ficar sempre próximo de ataques de nervos, medos irracionais, inquietações constantes, sintomas físicos, pensamentos obsessivos, perfeccionismo, problemas digestivos. E aí a gente vem para os sintomas físicos, tá? O que é que a gente pode sentir, que eu já falei? Tremor, cansaço, uma sensação de falta de ar. Você pode observar uma pessoa em crise de ansiedade, ela vai estar assim, ó. Ela está puxando o ar com muita intensidade, porque o ar que ela respira não é suficiente. Ela tem uma respiração muito rápida, e essa respiração não dá aquela tranquilidade que ela precisa. Então, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, náusea, diarreia, desconforto abdominal, sensação de engasgo, dificuldade para engolir. Então, a gente precisa se analisar. Todos nós passamos por problemas, certo? É normal ficar triste? É normal ficar triste. Agora, passar 3 meses abatido, triste, sem ânimo, achando que a vida não é boa, é normal? Chorar por qualquer probleminha que você normalmente não choraria, é normal? Estar irritado o tempo inteiro é normal? Tem gente que tem um perfil mais irritado, tá, gente? Aí a gente vai analisar caso a caso. Mas a depressão traz muita irritação. Traz muito desânimo. Então, quando eu começo a ficar irritada demais, eu já começo a me analisar. Alguém aqui tem algum parente que tem depressão? É fácil lidar com essa pessoa? Meu amor, é fácil lidar comigo? Ficou calado. Não é fácil, muitas vezes, lidar. Sabe por quê? Porque a gente não se entende. Muitas vezes nós mesmos não entendemos. Nós não nos entendemos porque que nós estamos chorando. Não tem um motivo. E quando a gente começa a fazer tratamento, gente, a gente começa a ver que não era nada de como a gente estava vendo. Eu sempre, por eu ser apaixonada pela saúde mental, sempre tem pessoas que vêm conversar comigo sobre o assunto. E tinha pessoas que diziam, eu não tenho mais ânimo, eu acho que eu não tenho saído, eu não aguento mais viver com essa sensação de não achar graça na vida, de hora estar bem, outro dia não está bem, de hoje eu venho aqui para a igreja, amanhã eu não estou bem para vir para a igreja. Hoje eu posso me relacionar com os meus familiares, amanhã eu não estou a fim de ir nem para nenhuma festa. E aí eu tinha uma jovem que dizia, eu cansei. Aí eu dizia, me prometa que você vai fazer o tratamento. Eu lhe garanto que tem solução. Eu sou a prova viva. Eu sei o que é você sentir que você não está bem. Mas existe solução. Eu queria que vocês, enquanto cristãos, entendessem que é muito sério nós pegarmos da doença mental e a gente sempre associar a falta de Deus, falta de fé. As pessoas que vocês percebem aqui na igreja, gente, que está abatida, que está irritada, que muitas vezes não falou com você, qual é a nossa tendência? Vixe, fulano nem falou comigo hoje, estava tão séria, fulano nem... Muitas vezes o problema não está em você, o problema está em fulana. E a gente, em vez de nos solidarizar e entrar em contato, mandar uma mensagem, olha, estou orando por você, não sei o que está acontecendo, percebi que você não está bem, nós nos distanciamos. Nós criticamos, nós julgamos. E a palavra... Pai do Senhor, às vezes nós cumprimentamos os irmãos e o que ele nos taxa diz assim, quando se vira, estão de mau humor, está deprimido, isso é opressão isso. Mas ele não pode fazer isso.
gente não pode, né, taxar as pessoas, né, da situação como a irmã falou. A gente não entende como as pessoas chegam na igreja, como passou o dia, como está com a família, né? Eu estou aqui pela misericórdia, porque minha mãe está numa cama, tem 95 anos, está debilitada e tudo, tem cuidadora, tem tudo, mas a gente tem que estar em cima, porque é filho. Eu venho pela misericórdia, mas quando eu chego aqui, o Senhor renova minhas forças, não é? Amém? Amém. Desse jeito que o irmão falou. A gente não sabe e, infelizmente, nós julgamos demais. E as pessoas não procuram psiquiatra por causa de quê? Medo do julgamento. Porque psiquiatra é médico de psiquiátrica, vamos repetir, todo mundo sabe essa frase. Psiquiatra é médico de louco. Isso é mentira. Isso é mentira. Vamos quebrar o primeiro paradigma? É mentira. Quando você for em um psiquiatra, você vai ver que ele não é médico de doido, porque você não é um e você está lá. Eu não sou. E quando eu chego lá e ele fala, eu sei o que você está passando, eu vou ajudar você. Gente, é um médico como qualquer outro. A minha filha tem 11 anos de idade. E a minha filha tem perfil ansioso. Porque a minha gravidez foi difícil. Eu ia para o interior, eu trabalhava em Coité do Noia. Alguém conhece Coité do Noia? Perto de Arapiraca. Eu passava a semana lá. E numa segunda e voltava na quinta. Então, a minha gravidez foi muito tumultuada, porque não é fácil você sair da sua casa e passar a semana no interior. Onde você, longe do seu marido, grávida. Então, minha gravidez foi muito conturbada. A Ellen nasceu, eu tive que levar ela, era a minha mala que eu fazia, a mala de Ellen, para ir para o interior comigo. Então, o meu pós-parto, ela recém-nascida, foi um período muito difícil. Ela ia comigo para uma cidade que ela não conhecia. Ela sofreu muito nas primeiras semanas. Depois ela se apaixonou, viu, gente? Era quem mais ficava feliz quando eu chegava no interior. Eu chegava arrasada porque eu ia trabalhar e ela ficava super feliz porque amava babá. Graças a Deus. E aí, o que é que eu percebo? Minha filha hoje já tem sinais de ansiedade mesmo. Minha filha perdeu 3 quilos esses dias. É fácil hoje ser criança no meio de uma pandemia? Onde você não pode muitas vezes brincar, está em isolamento. Hoje você não pode brincar com seu amiguinho, está todo mundo trancado em casa de novo. A gente hoje não tem o que a gente tinha antigamente. A minha filha disse, mãe, a gente só tem infância uma vez, porque isso foi logo acontecer na minha infância. É muito sério, gente. A gente tem a infância, melhor momento das nossas vidas. Aí eles vão, muitas vezes, encontram uma pandemia, que não entendem nada. Ora, a gente se tranca dentro de casa, fica sem ver os amiguinhos da escola. Isso tem abalado demais, não só eles, como todo mundo. E eu digo para vocês que nós temos uma incidência de mais ou menos 80% das pessoas estão desenvolvendo ansiedade. E muitos não estão querendo tratamento. Aí o que é que eu fiz, Priscila? Levei minha filha a uma psiquiatra infantil. Orei muito, escutem bem, orei muito para que Deus me mostrasse alguém que eu pudesse confiar, porque realmente nós temos que ter consciência de quem vai estar cuidando. Se aquela pessoa vai passar uma medicação correta, eu não queria que a minha filha fosse medicada desnecessariamente. E aí eu levei para uma médica que eu pesquisei muito sobre ela, muito receosa, mas pelo fato de já ter feito tratamento, por ser enfermeira, eu já sabia mais ou menos o que eu poderia esperar em um tratamento. E ela não entrou com nenhuma medicação, gente. Ela entrou com medicação natural, uma psiquiatra. Vocês entendem isso? Ela entrou com medicação natural. E aquilo me trouxe tranquilidade, porque eu disse, a minha filha, hoje, pode ser acompanhada por alguém que eu sei que não vai medicar ela à toa. Porque eu sofri, e eu não quero que a minha filha sofra o que eu sofri. Eu sofri muito. Gente, quem tem o primeiro episódio de depressão, prestem atenção no que eu estou dizendo, vou dizer para vocês. Quem tem uma crise de depressão, se fizer o tratamento corretamente, procurar um médico, desmamar os remédios quando o médico orientar que desmame, porque você já está melhor, porque você está sendo monitorado. Então, a probabilidade dessa pessoa apresentar um segundo episódio de depressão é somente 25% das pessoas que tiveram vai ter novamente. A chance é 25% de ter o segundo episódio. Aí a pessoa tem o segundo episódio de depressão.
Se trata direitinho, tudo certinho, a chance de ter 50% o terceiro episódio. Mas se você chegou a ter uma terceira crise de depressão, a tendência não é regra, tá? Prestem atenção, não é regra. Mas a tendência é que você precise fazer uso de uma dose de manutenção de alguma medicação para o resto da vida, como um hipertenso faz, como um diabético faz. E aí, quando as pessoas me procuram que estão... Gente, as pessoas entram no meu consultório, vocês não têm noção. Choram horrores, muitas vezes. E eu digo assim, mulher, você não está bem. Não, mas eu vou ficar. Eu já tive pessoas que falaram comigo pelo Instagram porque o irmão tinha tido uma crise, não era depressão, era um surto psicótico, de achar que a família estava contra, de achar que alguém estava entrando na casa dele, que também é uma doença, tá, gente? E ter se conseguido consulta para um psiquiatra no CAPS, mas a família não quis levar. Por quê? Porque não quer que as pessoas da cidade saibam que fulano está indo no lugar que tem pessoas... E não são pessoas loucas, são pessoas que estão cuidando da sua saúde mental. Aqui na igreja, eu era líder de jovens. E eu vou contar esse testemunho para vocês. Eu tinha começado o tratamento e a minha psiquiatra passou uma medicação. Alguém é hipertenso diabético aqui? Vocês sabem que hipertensão, diabetes ou qualquer outra doença, você vai entrando com a medicação e vai monitorando para ver se a pressão está regularizando, se a diabetes está controlando, se a gente precisa aumentar a dosagem do remédio, se a gente não precisa aumentar, certo? A mesma coisa com a depressão. E ela entrou com a medicação que eu não me senti bem, eu tive uma piora do quadro. E eu tive um problema no trabalho, e eu cheguei muito triste, chorei muito, eu disse, as pessoas estão muito ruins. Porque um depressivo tem uma excelente qualidade. Vocês sabem quais são? Uma pessoa deprimida, ela se importa muito com o outro. Pode observar que uma pessoa que ela tem depressão é uma pessoa que se importa muito com o outro. A dor do outro toca muito nela porque ela é sensível. É uma excelente qualidade. Existem muitas vezes os seus riscos, né, os seus benefícios. E eu estava falando o quê, minha gente? Sim, do meu testemunho. E aí eu estava cuidando da liderança dos jovens e eu piorei muito, cheguei muito triste, procurei uma amiga minha pastora. Felipe não sabia, não disse para ele e eu fui aos prantos para a casa dela. Gente, eu chorava tanto, eu dizia, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais viver. As pessoas são muito ruins, as pessoas não se preocupam mais com o outro, as pessoas só olham para si e eu não quero mais viver assim. Aqui, esse mundo não dá para mim, eu sou assim, eu me importo demais com as pessoas e eu não quero mais sofrer. Então eu estou decidida. Eu não vou mais viver. Estou esperando minha mãe voltar de viagem. Quando minha mãe voltar de viagem, eu decido minha vida. A minha amiga só orou por mim. Ela disse, não faça isso. E, gente, eu estava decidida. Vocês não têm noção. Eu estava decidida. Fui para casa, Felipe não sabia de nada. E eu fui para onde? No outro dia, pregar para os jovens. Porque não significa que nós temos depressão que nós não podemos ministrar. Vocês conhecem Charles Spurgeon? Alguém já ouviu falar de Charles Spurgeon? Um grande homem de Deus. Eu sou apaixonada pelos heróis da fé. E Charles Spurgeon também sempre me chamou muita atenção. Alguém sabia que ele teve depressão? Existe um livro que é A Depressão de Spurgeon. Você já leu esse livro? Gente, quando eu peguei o livro falando sobre a depressão de Charles Spurgeon, ele muitas vezes estava em cima de uma cama, ele se levantava para ministrar, ganhava uma multidão de vidas e voltava para o casulo que nem Elias voltava. E eu dizia, meu Deus, isso não impediu ele de ganhar vidas. Então, enfim, fui lá eu ministrar para os meus jovens. No momento de oração, os jovens estavam orando e uma jovem chegou, me abraçou e começou a chorar. E aí ela me disse assim, minha filha, desse jeito, viu? Minha filha, no outro dia eu falei com a pastora, ela não é dessa igreja, ela não conhecia ninguém da igreja que eu liderava. E aí no outro dia, quando eu fui ministrei, foi uma bênção a ministração, e no momento da oração, essa jovem chegou para mim, me abraçou e disse, minha filha, é verdade mesmo, o mundo está muito ruim, as pessoas estão muito ruins, você tem razão, mas não desista, porque eu estou com você. Gente, no outro dia, eu chorei
tanto, porque foram as palavras que eu falei para minha amiga. Eram as palavras que eu estava dizendo para Deus. Então, quando isso aconteceu, eu cheguei para Felipe e eu disse, amor, aconteceu isso, isso e isso. Eu estava pensando assim, assim. E aí eu fui novamente à psiquiatra, ela mudou a medicação. Então, esse processo é muito difícil, tanto para quem está vivendo, porque ao invés de eu melhorar, eu tive uma breve piora, quanto para quem está próximo. Imagina, meu marido, energia tem Felipe, viu? Sempre, tem muita disposição, muita energia. Então, querer sair, querer passear, querer fazer as coisas, a esposa está ali triste. Não, hoje eu não estou bem, vá. É fácil? Muitas vezes não era fácil para Felipe. Eu via que ele queria que eu estivesse com ele. O que é que eu oriento a vocês, gente? O que é que vocês devem ter de cuidado com as pessoas que estão próximas a vocês? Não critiquem. Não digam assim, você não tem motivo para estar chorando. Se levante dessa cama, vá fazer alguma coisa. Tenha coragem, deixe de ser preguiçoso. Não falem isso. Jamais diga para a pessoa, você está achando que é difícil só para você? Sabe o que é que Felipe fazia? Quando eu tinha minha crise de choro, que eu chegava no quarto e chorava, às vezes eu tinha choro quando não conseguia respirar direito. Felipe chegava perto de mim, dizia, o que é que você tem, amor? Eu dizia, nada. E só chorava, chorava, chorava. Felipe me abraçava, me beijava e dizia, eu estou com você. Deixa eu orar por você? Então ele ia, me abraçava, orava por mim. E quando eu me acalmava, ele ficava ali, muitas vezes, só perto. Era outra coisa. Porque como é que o depressivo age? Deixa eu falar agora para vocês. Olha como é difícil para quem está próximo, tá? Aí eu estava lá em crise, o Felipe dizia, o que é que você tem? Nada, não quero conversar. Se ele saísse, eu começava a chorar porque ele não me ama. Ele viu que eu estava chorando, ele saiu e me deixou chorando. Ele não me ama, ele não liga para mim. Então, infelizmente, a nossa mente está um turbilhão. A gente está pensando mil coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria conversar. Então, se eu não quero conversar, o que ele pode fazer? Me acolher, me abraçar, estar comigo e dizer, eu estou com você. Se eu não estou me sentindo bem para sair, se ele ficar dizendo, você atrapalha a vida de todo mundo, porque a gente quer sair e você fica aí desse jeito. Se a pessoa está deprimida, o que você acha que acontece com ela? A culpa em uma pessoa que tem depressão é muito grande, porque você se sente fraca por não estar conseguindo fazer as coisas do seu dia a dia. E se alguém está próximo de você, ele passa essa responsabilização também, você se sente pior ainda. Ontem eu estava com um casal de amigos, a gente fez um churrasco na minha casa, e a esposa dele tem depressão. E ela foi de manhã, e ela estava com a gente, e ela fez, eu não estou bem, eu preciso ir para casa, eu preciso dormir. E ela ia ministrar na igreja, é jovem, e ele disse, de novo? A gente fazia um tempo que a gente não tinha saído, eu fiz, ela não está bem, eu entendo isso, deixa ela aí descansar. Mas é difícil, porque eu também quero ela aqui. Eu disse, deixa ela descansar. Quando ela saiu, eu disse, ele dizendo, rapaz, é muito difícil para mim, porque eu quero estar com ela. Às vezes é difícil a gente sair, aí quando sai não se esforça nem um pouquinho. Eu disse, não diga isso. Você não tem noção quanto ela se esforçou para estar aqui, só que nós precisamos entender o nosso limite. Hoje, quando eu não estou bem, eu digo para Felipe assim, amor, eu não estou bem. Vá com os meninos, eu vou ficar descansando. Porque eu sei que se eu não estou bem, qualquer vírgula daquilo ali, daquele dia, que eu já não queria ir, vai ser pior e eu vou culpar ele porque eu fui. Estão entendendo como é complexo? Então, o que é importante e o que eu quero dizer para vocês. Se vocês estão passando por situações difíceis, se vocês estão vivendo... A gente está no meio da pandemia, gente, e 80% das pessoas estão doentes, sim, da mente também. E muitos não estão procurando ajuda. Não faça isso. Porque se você está apresentando, por exemplo, um primeiro episódio de depressão com um bom tratamento correto, você tem uma grande chance de não desenvolver mais nunca. Mas se você não quiser ir porque você tem preconceito, porque é doença de doido, não é doença de doido, é doença do século. É a doença atual. É coisa nova, tá, gente? Então, se você tem preconceito e não faz o tratamento, você vai ter novas e novas crises. E deixa eu dizer uma realidade dura. As crises muitas vezes são piores do que as outras. Então, eu hoje tenho esse cuidado com Ellen, porque como eu fui preconceituosa, mesmo sendo da área da saúde,
eu provavelmente vou ter que tomar alguma dose de manutenção por uma boa parte da minha vida, que eu já tive mais do que 3 episódios de depressão e episódios graves. Hoje eu estou ótima. Graças a Deus, estou bem, estou muito medicada, tranquilamente medicada. Faço terapia, eu já fiz terapia com psicólogo, no momento não estou. Quem aqui faz terapia com psicólogo? Todos nós precisávamos de um psicólogo, vocês sabiam disso? Todo mundo aqui tem questão pessoal a ser trabalhado. Mas a gente não quer ir, porque diz, não, eu vou nada. Ficar conversando, a gente se descobre, gente. A gente percebe coisas, a gente começa a analisar os nossos comportamentos. Então, a gente precisa ir ao médico, nós precisamos fazer terapia com psicólogo, nós precisamos de atividade física. Tenha como meta. O pastor Júnior está trazendo esse tema tão importante aqui para vocês. Tenha como meta. Eu vou mudar minha vida. Tá um tempo difícil? Tá um tempo difícil. Tá muita gente adoecendo, muita gente morrendo, muita gente perdendo parente, muita gente que a gente conhece, que a gente já perdeu. Tá difícil. Mas nós vamos mudar a nossa vida, nós vamos cuidar de nós. Amém? Eu vou procurar um médico, eu vou procurar fazer uma atividade física. Faça caminhada. Tenha determinação de sair daqui hoje e dizer assim, esta semana eu começo, eu vou fazer caminhada. 2 vezes por semana, 20 minutinhos. Depois eu aumento. Não, Priscila, eu não gosto de caminhada. O que é que você gosta? Não gosto de nada. Então tem que descobrir, mas você vai fazer alguma coisa. Me prometa que você vai fazer alguma coisa. A alimentação. Vamos cuidar do intestino. Eu fui para o último médico agora, foi quando eu tive grande melhora. Todos os psiquiatras que eu fui jamais trabalhou melhorando meu intestino. Mas como é que pode? Se a maior parte da serotonina é produzida no intestino e qualquer inflamação no intestino diminui essa produção, eu só vou para o psiquiatra, ele entra com a medicação, mas ninguém trabalha meu intestino, gente. Então eu fui para o médico, ele passou probiótico intestinal, passou vitamina D, porque a vitamina D baixa causa muitos sintomas depressivos. Minha vitamina D estava lá embaixo. Comecei a tomar ômega 3 e eu comecei a trabalhar com vários outros suplementos que são importantes para o nosso bom funcionamento, que o meu estava, e isso mudou demais a minha vida. Então, procurem nutricionista, procurem um psicólogo, façam atividade física e tenham empatia pelo irmão da igreja que não está bem. Eu liderei anos e eu preciso confessar para vocês que eu sempre recebia jovens na minha casa, passava até de madrugada aconselhando e a gente sabe que cuidar de vidas é intenso. E muitas vezes eu adoeci porque o problema das pessoas eu trazia para mim. Fulano vinha com o problema da casa dela, eu ficava à noite, mas meu Deus, e fulana? Meu Deus, que situação que fulana está passando. E o depressivo, ele tem isso, de se importar muito com a dor do outro. Então, eu não conseguia separar. E aí, eu me envolvia com o problema demais das pessoas, eu ficava preocupada demais com o problema das pessoas e aquilo me adoecia mais. E o que eu me entristecia é que quando eu estava realmente sem ir direito à igreja, sem estar bem, me isolando, porque ao mesmo tempo que você se isola, você quer as pessoas perto de você. Eu vi que as pessoas não me ligavam. Eu vi que as pessoas não me visitaram. Isso me entristeceu muito no período. Hoje, não. Eu entendo que eu me isolei, que eles não souberam lidar com isso. Quantas pessoas da igreja vocês perceberam que se isolaram e vocês não fizeram nada? Quantas pessoas da igreja vocês viram que não estavam bem, vocês não deram um abraço só para dizer eu estou com você, eu te amo? É por isso que eu trouxe aquele versículo que dizia assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque eu amo meu irmão. Eu vou suportar tudo por ele. Eu amo meu filho não está bem. Eu vou suportar tudo por ele. Eu amo meu cônjuge não está bem. Eu vou suportar tudo por ele, porque é uma doença. Aquele versículo que diz assim, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem está deprimido não está conseguindo nem se amar direito. Eu preciso cuidar de mim. Então, hoje, eu precisei me afastar, porque a minha psicóloga me fez entender que eu não tenho como dar para as pessoas, porque eu estava precisando restabelecer as minhas energias. Quantos pastores vocês já ouviram falar que se suicidaram? Vocês procuram saber com o pastor de vocês, se eles estão bem? Se está tudo certinho? O pastor não pode ter uma falha. O pastor tem que estar sempre transmitindo Jesus Cristo o tempo inteiro. Gente, o pastor é ser humano. E muitas vezes, para ser pastor, ele não tem como desabafar com as pessoas, falar o que está sentindo, ser tratado, então ele fica com aquela dor só.
Muitas ovelhas têm medo de desabafar para a sua liderança para receber crítica em relação ao que está sentindo, para ser julgada. Eu já ouvi que eu era muito fraca dentro da igreja. Você é muito fraca, minha filha, você não consegue muita coisa, não. Então, a palavra do Senhor nos fala que o principal mandamento é qual? O amor. E nós precisamos amar. Amar muito, amar muito. A pior dor, gente, é a dor da alma. Eu não desejo para nenhum inimigo. Eu não sei se vocês assistiram Netflix, não sei se vocês assistem muito, mas tem a história de Zezé de Camargo, que apareceu aí uma sériezinha, e falou sobre Vanessa Camargo, as crises de pânico que ela tinha. Inclusive, no seriado, mostrou ela com crise de pânico. Ela disse, eu não desejo isso para o meu inimigo. Porque a pior coisa é você não conseguir controlar a sua mente. É você ter medo de perder o seu senso de realidade. Então, não é fácil. Não é falta de Deus. Uma vez eu ouvi uma pessoa que tinha se suicidado e as pessoas falam, mas tanta gente querendo viver, tanta gente dentro do hospital lutando para viver, fulano vai lá e tira a sua vida. Isso é muita falta de Deus. Gente, eu escuto isso dentro do posto de saúde. Vocês não têm noção. Eu escuto profissionais de saúde dizer que depressão, então ela vem fulana problemática. Quem aqui é a irmã problemática? Eita, lá vem a irmã problemática. Eita, lá vem um irmão problemático. Jesus está ouvindo a gente falar assim do filho dele. Então, não é muitas vezes o ser problemático, ele está passando por uma fase difícil e nós vamos estar com ele, amém? Eu queria dizer para vocês, gente, se você está aqui, se você não tem visto graça na vida, se você muitas vezes tem se sentindo uma pessoa que está chorado com facilidade, se você está se sentindo deprimido, se você está sentindo sem sentido de vida, o que acontece quem tem depressão é falta de esperança. Procure ajuda médica, converse com a sua liderança que vai poder lhe orientar direitinho. Está na hora, né, pastor? Não, eu queria fazer uma pergunta, pode ser. Você falou sobre a questão da alimentação, de mudar a alimentação para bons hábitos. Você conhece algum tipo de alimento que prejudica, que seria o contrário, que a gente teria que se abster de ingeri-lo, porque ele causa essas inflamações, etc? Sim. Boa pergunta do pastor. Nós temos, por exemplo, quem tem depressão ou quem tem ansiedade, o ideal é tentar diminuir muito a quantidade de café, que ele acelera muito, então você termina muitas vezes tendo taquicardia, você fica mais... ele é... Como é que a gente chama? Ele acelera. Então, assim, ele é um alimento que a gente, para quem tem ansiedade, pode diminuir, mas para quem quer diminuir um pouco a questão inflamatória no organismo, a gente pode retirar leite. Leite é muito inflamatório. Glúten, e glúten tem praticamente em tudo, né? Mas principalmente os alimentos inflamatórios, porque eles inflamam o intestino, eles prejudicam a questão da flora intestinal, causa essa desbiose intestinal, e aí começa a dar prejuízo na produção de serotonina. Então, a gente começa a diminuir essas alimentações inflamatórias, tá, gente? Principalmente leite, glúten, que tem tudo. Priscila, eu não consigo. Tem solução, gente. Vão no nutricionista, que eles podem passar probióticos para poder ajudar a regularizar essa flora, né? Para poder você conseguir também ter um bom funcionamento dele, do organismo. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, esse assunto é um assunto tão extenso, eu tenho tanta coisa para falar, só que 50 minutos não dá para a gente falar muita coisa. Ele é muito extenso mesmo, assim, eu queria que vocês só entendessem que é uma doença que é comum, não tenham medo de dizer, eu falo para os meus pacientes, eu vou ao psiquiatra, olha como sua enfermeira é ótima, você gosta de ser enfermeira? Se enfermeira não é ótima, pronto, sou muito bem acompanhada, e eu quero que você fique bem, pare com isso. Fazer aqui por causa do YouTube. Pai do Senhor,
Pai Senhor. Eu tenho uma dúvida. É verdade que se um dos casais estiver fazendo o tratamento, necessariamente, se for uma esposa, o marido ele tem que fazer também, ou vice-versa, ou geralmente não? Com o psiquiatra ou com o psicólogo? Com o psicólogo. Boa pergunta. Muitas vezes precisa, tá, gente? Por quê? Porque você pega alguém que está doente e você tem alguém que está ali muito tempo com essa pessoa e eu não sei lidar com ela. Eu posso prejudicar o quadro que essa pessoa se encontra, sem querer, inconscientemente. Né? Pelo fato de cobrar, pelo fato de estar ali. Então, inconscientemente, eu termino cobrando. E é muito difícil para quem está próximo. Você sabe, quem tem algum parente próximo que tem depressão não é fácil. Felipe é muito paciente. Minha família não sabia nada de mim, porque nunca Felipe me expôs, nunca, a não ser que eu quisesse falar. Ele sempre estava ali para me apoiar. Mas, infelizmente, não é fácil. Muitas pessoas não conseguem lidar com essas situações. E ter um acompanhamento psicológico para poder a psicóloga dizer, olha, ela está assim, a culpa não é sua. Porque, às vezes, a gente fala palavras com raiva, irritada, que machuca, mas é pelo momento e pela doença. Quando aquela crise passa, a pessoa com certeza já volta atrás e diz, me perdoe, não era o que eu queria falar. Então, as pessoas que estão próximas, se puderem fazer, vocês não têm noção do quanto vocês vão ajudar as pessoas que estão perto de você. Se o marido puder ajudar a esposa, indo também ao psicólogo, é perfeito. E ainda merece um aplauso esse marido que vai lá por amor à esposa. Porque a palavra diz que o marido, ele tem a função de amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Cristo fez o quê? Deu a vida pela igreja. Então, o marido também tem que dar vida pela esposa. Uma pergunta aqui do YouTube. Os locais onde a sociedade, os irmãos que são carentes, podem se dirigir para tratar dessa questão da depressão, da ansiedade, na rede pública. Perfeito. Ó, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho um plano de saúde, mas se eu tiver qualquer doença psiquiátrica, o melhor canto para eu ir, sendo sincera para vocês, não é no Arthur Ramos, não é na Unimed, porque lá eu vou ter neurologista para me atender. Se eu tiver uma urgência psiquiátrica, eu tenho um plantonista 24 horas no Portugal Ramalho. E eu já levei pessoas da família para uma 24 horas ser atendida por um psiquiatra no Portugal Ramalho, que é ambulatorial, não significa que ela vai ser internada. Ela vai ser medicada naquele momento, vai ter a receita para casa, se necessário, porque é uma situação de urgência que coloca a vida da pessoa em risco, enquanto ela vai para o profissional. Então, se for uma urgência, você pode ir no Portugal Ramalho, 24 horas tem ambulatório psiquiátrico. Se não é urgência, é uma situação que você está vendo que a pessoa está com depressão, precisa de tratamento, você pode agendar no CAPS. Tem CAPS nas regiões, tem psiquiatras. Então, você vai no posto de saúde pedir um encaminhamento para ir a um psiquiatra, que aí se marca pelo CORA, ou você vai já também nos CAPS procurar ver como funciona a questão de agendamento. Interior é mais fácil, porque as pessoas já sabem mais o funcionamento. A capital, a gente ainda tem muitas regiões descobertas, não são todos os CAPs que cuidam de todas as regiões, mas, na dúvida, vocês podem procurar o posto de saúde, que eles vão lhe trazer o encaminhamento para esse psiquiatra. E existe também psiquiatras em preço popular. A médica que eu ia atendia no Jacintinho, e ela atendia no Harmony. No Harmony, a consulta dela era R$350. No Jacintinho, eu pagava R$200 e ainda parcelava. E era a mesma consulta. Ela passava comigo 1 hora, ela dizia, minha filha, não vá lá, é a mesma coisa. Ela me dizia. E eu, claro, eu ia no Jacintinho, na Médica, eu não ia pagar 350. E eu tenho plano de saúde, porém, encontrar psiquiatras no plano de saúde é muito difícil também. Então, eu prefiro assim, ou pagar para ser mais rápido, ou vocês vão no posto de saúde e procuram ver essa situação de agendar pelo CAPS. Tá? Mas os CAPS, eles dão esses acompanhamentos. Inclusive, eles dão também esse suporte para a família. Mais alguma outra pergunta, pastor? Então, gente, nós estamos passando esse momento, vou chamar o pastor Júnior aqui. Nós vamos passar por ele, estamos passando, graças a Deus estamos aí sendo vacinados, mas a pandemia veio e nos mostrou o quanto que nós somos sensíveis, inclusive na mente. Nós estamos muitas vezes ansiosos, sim, estamos muitas vezes apreensivos, estamos muitas vezes angustiados, mas em tempo inteiro Jesus está conosco. E da mesma forma que ele me disse, eu estou com você, e ele me falou que ele iria usar
isso, que parece ser uma fraqueza, como algo para exaltar o nome dele, porque ele disse: você vai ajudar muitas outras pessoas que estão passando por isso. Quando eu recebo alguém no meu consultório, eu olho para a pessoa e faço: eu sei o que você está passando. Eu sei exatamente. Isso é normal. Isso tem. Você vai ficar melhor. Mas escute e faça o que eu estou lhe orientando. Então, eu consigo ter a empatia de receber e de acolher. E como filhos de Deus, o que eu peço para vocês e que eu finalizo essa noite, tenham empatia, estudem sobre a depressão, ajudem os irmãos que estão aqui dentro, não julguem, não é falta de Deus, não é porque está tendo algum problema na vida da pessoa, não. Muitas vezes é simplesmente esse desequilíbrio de serotonina que precisa ser regulado. E a mente dela precisa ser um pouco trabalhada com a psicóloga, certo? Eu quero agradecer, queria falar muito mais, mas o tempo não permite mais, né, pastor? Ele disse que eu podia até meia-noite, já chegou aqui em pé do meu lado, então eu agradeço o convite. Se vocês quiserem falar depois comigo, alguma dúvida, eu estou aqui para poder tirar. Nós aqui agradecemos. Felipe, vem para cá, aqui ao lado da sua amada. Na verdade, assim, essa história foi uma história muito propícia para nós. Uma coisa é falar sobre, e uma coisa é contar uma experiência de vida, não é? É muito forte. Eu saí impactado aqui com a experiência dela, tá certo? Com o posicionamento de Felipe, não é fácil, né? Eu acredito que foram dias difíceis, porque o que é que a gente sonha, né? Sonha o Alice no País das Maravilhas. Casar, passear, e de repente você, no meio do caminho, encontra uma pedra chamada ansiedade, depressão. E aí, como esposo, você vê uma pessoa jovem, não é? Que é a sua amada, que você gostaria de ir para um canto, para outro, e de repente está naquela situação. Dá até para pensar que ele ficaria com depressão por ela estar com depressão. Mas é sério isso aí. Entendeu? Porque, assim, como segurar essa barra? Como segurar esse momento? Você olhar, a pessoa está inteira, né? Porque a gente olha para a enfermidade olhando para o corpo. Não está sem um braço, não está sem uma perna. Está tudo certo, não tem nada cortado. Então, a gente não vê enfermidade. E olhar uma pessoa que não tem ânimo, chorar no quarto durante dias e semanas, e entender isso, e chegar lá e abraçar a esposa, dar um beijo e dizer: olha, meu amor, eu estou contigo aqui do seu lado. Compreender isso, irmão, não é fácil, não. Outra coisa que ela falou muito importante aqui, que eu quero trazer essa mensagem para nós aqui como igreja. Nós precisamos amar o irmão que está do nosso lado. Valoriza aquele irmão que chega de cabeça baixa, que chega triste. De repente, ele está vivendo um momento que a gente não sabe se é ansiedade, se é depressão, o que é. Mas a gente pode chegar e dar um abraço nesse irmão. A gente pode dizer: olha, eu estou aqui, eu estou orando por você. Veja o quanto é importante. Ela se isolou, ela falou, porque é comum, né? Tem das características de uma pessoa depressiva é o isolamento, é se isolar. Mas quando a pessoa vier estar na casa de Deus, vai até ela, cumprimenta ela. Eu sei que a pessoa vai se isolar, talvez ela não dê o sorriso que você espera, não é? Porque a gente quer que a pessoa chegue: ei, meu irmão, tudo bem? Talvez ela não vai te cumprimentar assim, porque ela está o quê? Passando por uma fase de depressão. Ela pode estar em crise. E como esperar da pessoa um sorriso, uma alegria, se ela tem a ausência do humor, que é uma das características de uma pessoa que tem depressão? Então, isso aqui, irmão, serve para duas coisas, essa palestra aqui para nós. Primeiro, para que a gente possa se perceber, e perceber a nossa família. E se tiver alguém com essas características, por favor, procurem um profissional o quanto antes. Nós vimos aqui uma profissional, serva de Deus, que tem lutado contra isso e está muito bem, graças a Deus. E não tem o tabu. Cadê o tabu? Ela está falando aqui sobre algo que aconteceu com ela. O tabu, na verdade, irmão, está em nós, de dizer que é coisa do diabo. Olha, isso aí é frescura, isso aí de pessoas que não oram, que não lêem a Bíblia, que não falam com Deus. Ela falou aqui de Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores do mundo. Do mundo. No entanto, tinha depressão. No entanto, tinha depressão. Não é verdade? Então, assim, e a segunda coisa, a primeira é você se perceber e perceber a sua família. E a segunda é tomar uma atitude, porque não adianta perceber
Se não, tomar uma atitude. Então, a primeira atitude é, o que está dentro das minhas possibilidades? Meu irmão, começa amanhã a fazer um exercício físico. Né? Eu estou dizendo isso porque há um mês comecei, cheguei para minha esposa, minha filha, ó, vai fazer o teu. Ela faz pilates, eu faço academia. Né? Você pode não fazer pilates ou academia, mas pode fazer uma caminhada. A gente precisa começar, irmãos. A gente precisa iniciar. De nada adianta ter conhecimento teórico se a gente não partir para a prática. A gente queremos que o Deus da glória, o Senhor do universo, desça e diga, você está curado, mas a gente não quer dar o primeiro passo. E às vezes o Senhor quer nos ensinar a agir. A agir. A segunda coisa é que a gente, nessa atitude, irmãos, dentro dessa segunda coisa, dessa atitude, a gente cuide da nossa alimentação, que a gente come muito mal. Ela falou uma coisa que eu não sabia. Então, tudo começa na barriga, no intestino ali. Então, vamos cuidar daquilo que a gente come. Ainda bem que ela não falou de Coca-Cola nem picanha, que é algo que não interfere e a gente está livre, pelo menos uma vez no mês, comer isso aí, aquela pizza com a família. Tá bom? Eu queria agradecer e trouxe aqui 2 lembrancinhas. A primeira dela é uma placazinha, bem simples, mas é uma placa da igreja, tá bom? E a outra coisa, eu vou passar para o seu esposo passar para você, que é um chocolatezinho, porque dizem que o chocolate é muito bom, ajuda, não atrapalha. Então, Priscila, eu agradeço. Eu já queria, já que você tem muito assunto, deixar você convidada para um evento que vai ter de casais no final do mês que vem. E aí a gente pode depois conversar o que você falaria para os casais dentro dessa temática, se vocês aceitarem, no tempo de vocês, no momento de vocês. A gente conversa. Você quer falar alguma coisa, Felipe? Graça e paz, igreja. Obrigado aí pela oportunidade, pastor Júnior. É um prazer revê-lo, de longa data do Colégio Batista, né? Eu fico feliz, né? Ver você também aí fazendo a obra, né? A gente que veio do Colégio Batista, mas na época a gente nem pensava nisso. Mas fico feliz de você aí na frente de uma obra bonita aí, com o ministério. E isso é um tema realmente extremamente importante, né? Como a Priscila falou aqui, principalmente para até o irmão que perguntou sobre se o esposo tinha que participar, fazer terapia, né? Como ela respondeu, e eu complemento assim, que é muito importante realmente de você acompanhar, né? Se a sua esposa tem esse problema, né, de depressão, de você acompanhar os tratamentos, eu realmente acho que eu fui quase todos os tratamentos dela com psiquiatra, porque não assim, só da sua presença também com ela, ela vê que ela está tendo apoio, e de você também entender o problema, que a gente que não tem esse problema, às vezes a gente não consegue entender certas coisas, né? Que a gente não é da área, não consegue, às vezes, compreender certas situações. E você indo para o psiquiatra com ela, ele também vai lhe explicar certas situações. Então, você, além de você estar lá do lado da sua esposa, você está entendendo mais o problema. E, assim, o que precisar também de a gente estar sempre ajudando, né? A gente está aqui à disposição, né? Pela igreja, né? Pelos irmãos e pastores aí. Obrigado aí por todos. A paz do Senhor. Amém. Vamos estar de pé, irmãos? Vamos encerrar esse momento? Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos porque a tua filha foi usada com poder nas tuas mãos. A tua palavra chegou ao nosso coração. Nós sairemos aqui com a consciência daquilo que precisamos fazer. Nós te louvamos, Senhor, porque ela tem sido instrumento nas mãos do Deus que é todo-poderoso. Ao tempo que te pedimos, Senhor, abençoa, continua abençoando a sua saúde, a sua vida profissional, a sua família, o seu esposo, que essa casa seja deverasmente abençoada pelo Deus que é todo-poderoso. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Daqui a 15 minutos estaremos de volta. A paz do Senhor.